Então vamos lá. Começando então a quarta aula, hoje nós vamos falar sobre a blindagem financeira. Hoje nós vamos se aprofundar aí aonde nós podemos colocar esse dinheiro para nos proteger. E antes, né, de começar a se aprofundar, eu gostaria de saber de vocês, né, que está aí nos assistindo, quem está ao vivo, quais eram os seus maiores desafios financeiros antes de iniciar o curso? Quem pode compartilhar? Quais eram os seus maiores desafios financeiros antes de iniciar o curso? Pode, às vezes, ser o não saber proteger da inflação, não saber investir, não saber lidar com dinheiro. Qual que era aí o seu desafio financeiro antes de iniciar o curso? Não saber lidar com o dinheiro, né? Bom, O desafio era a maneira como aplicar. Você tem um dinheiro, você vai no banco, o gerente direciona, tá, para uma aplicação vantajosa para o banco, ou vantajosa para ele como, como gerente. Por que eu estou falando isso? Por experiência própria. O que eu fiz? Eu tinha uma chácara na época da pandemia, eu fiquei doente e tal, eu precisei vender a chácara para me tratar. Eu cheguei no banco e falei para ela, ó, uma parte eu preciso deixar para que eu possa mexer a hora que eu precisar e outra parte eu preciso aplicar. O que ela fez? Ela me incentivou a aplicar na previdência privada porque era melhor para mim. Só que depois do que você falou desse curso, eu percebi que não era nada melhor para mim, melhor para o banco. Até porque hoje, que nem você falou para mim, para a gente hoje fazer um cadastro e fazer uma aplicação. Eu não posso fazer essa aplicação. Esse dinheiro, para você ver, ele está aplicado. Se eu baixar ele hoje, ele vai levar 5 dias úteis para cair na minha conta corrente. e você já sabe o que esses 5 dias significa hoje, né? Sim, hoje eu sei o que você entendeu. Então, assim, eu vi que eu era totalmente ignorante em relação à aplicação. Ou seja, que nem você falou isso agora, eu vou chegar lá no banco e vou falar para a minha gerente, eu quero tirar dessa aplicação e quero aplicar no CDB ou no... Ai, você falou o nome agora há pouco, eu esqueci. Tesouro Selic. Tesouro Selic. Ela vai dizer para mim, mas você vai correr muito risco, eu tenho certeza que ela vai dizer isso para mim. Porque ela vai querer que eu saia dessa aplicação, você entendeu? É, ó, eu não vou me aprofundar em cima do acontecido com você para não tomar muito tempo. Hum. Só que o que acontece? Desde quando eu trabalhei no banco, gerente tem meta e a Uhum. cobrança é grande em cima das metas. É, Então precisa vender seguro, precisa vender as isso. previdências têm que ser vendido. Então, o gerente em si, ele nunca olha para o lado do cliente em si. Ele sempre vai olhar o lado dele, porque E ele é por, um vendedor, né? Ele e tá por, ali para vender. Mas e por vender o quê, Anderson? eu Vender tenho os produtos do banco. Por causa dessa aplicação, eu tenho um cartão especial, sou cliente exclusiva, não pego fila, sabe? É uma frescura danada. Eu falo, meu Deus, não sabia que eu tinha tanta importância. E você não precisa depender do gerente para fazer os seus investimentos. Sim, só que agora sim eu sei, antes eu não sabia. Isso, maravilha. Então vamos lá agora, ó. A próxima pergunta aqui. O que te motivou a se inscrever no curso Rota Financeira? Quem quer começar respondendo aí? O Eu acho que que te motivou? eu acho que na minha parte eu até já respondi, foi a ignorância em relação à aplicação do dinheiro, do Muito bom. investimento. Não sei o pessoal aí, mas para mim foi isso. Eu quis me aprofundar para aprender mais. Eu comecei a aprender um pouquinho, aí eu queria aprender mais. Muito bom. Eu vou ir Show de fazer bola. Agora, eu gostaria de saber a opinião de vocês na questão de qual foi o conteúdo que mais te impactou e o porquê. Para quem está nos assistindo, coloca aí no comentário ou manda uma mensagem.
qual foi o conteúdo que mais te impactou e o porquê? Foi não investir e não saber por onde começar. E de que forma as ferramentas que nós aprendemos e as estratégias até agora ajudaram a organizar as suas finanças? Olha, organizar a finança ainda não organizei, porque eu comecei agora. Eu nem mexi em nada ainda. Então, na verdade, não tenho organização nenhuma ainda. Estou dando o primeiro passo. De 100 passos, eu estou dando o primeiro passo. Muito bom. Isso é o mais importante, é nós começarmos, nós darmos esse passo. E vocês estão de parabéns, porque no meio de uma multidão, vocês deram esse passo, e isso é o importante. Porque, infelizmente, nós muitas vezes temos uma mentalidade de só trabalhar, trabalhar, trabalhar e esquece as outras áreas da nossa vida, né? Nós esquecemos do lazer, nós esquecemos da organização financeira. Então, assim, tudo isso acaba afetando a nossa vida de uma forma ou outra. Então, vocês estão de parabéns pela dedicação. Vamos Eu lá. queria perguntar sobre o perfil, que a gente não falou sobre o perfil financeiro. Do perfil, Isso, achei interessante. você leu o relatório do perfil? Lê, Seu perfil é qual? já é o Você quer escravo. compartilhar? Qual? Então, Olha, se você olhar lá na apostila que eu mandei para vocês, poder responder o questionário, lá tem falando sobre o escravo. Aí ali você pode ler para você poder entender mais um pouco sobre esse perfil. E aí na aula que eu falei do SPOT, que eu falei do sentimento, como que funciona nosso dia a dia, que é sentimento, emoções, e aí gera comportamento, né? E assim vai. Porque o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que o comportamento que nós temos hoje, de poupador, às vezes de escravo, ele não condiz com nós. Nós aprendemos a ser assim. Então, nós precisamos aprender uma nova forma de lidar com isso. E entendendo, lendo aquele relatório que eu enviei para vocês, é a melhor forma de entender. E aí começa a se observar quais são as suas atitudes quando você vai lidar com dinheiro. Quais são os sentimentos e as emoções que você sente quando você às vezes vai comprar alguma coisa, quando você vai gastar com algo, quando você às vezes vai gastar com divertimento, ou às vezes é com roupa. Então, assim, precisa começar a perceber o que vem de sentimento. Tem que parar de sofrer? vamos ganhar dinheiro. Então, por que está sofrendo? Essa é a pergunta. Quais são os pensamentos antes de vir o sofrimento? Porque antes do sentimento vem um pensamento. Eu parei de reclamar, de pagar agora. Bom, já é Vou um continuar. passo. É, parar de reclamar, eu vou para reclamar, eu lembro, eu paro. Você Tentando percebe mudar. como o conhecimento ele vai abrindo a nossa mente? Então, Uhum. quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais nós vamos se descobrindo. E o mais importante, que foi a aula do pote, é poder entender quais são os meus pensamentos diários. Isso que você acabou de falar, de reclamar, você trouxe um pensamento e aí na hora de reclamar você não reclamou. E aí você tem que entender Uhum. o quê? Qual que é o sentimento que eu sinto aqui quando eu vou para reclamar? E aí você começa a entender o pensamento que gerou um sentimento, e esse sentimento é o que gera o comportamento. Como você rompeu ele ali, você não reclamou, você rompeu. O sentimento, ele muda. Qual foi o sentimento que veio após, então, não reclamar? Você também tem que começar a perceber isso. Ah, fica mais leve, né? Olha aí que interessante, fica mais leve. Automaticamente, quando você fica mais leve, o comportamento muda. Sim, E aí você muda o ciclo. Por isso que sim. antes de eu falar dos potes, quando eu falei do nosso ciclo, ele é de extrema importância, justamente para o nosso perfil.
seja ele gastador, seja ele poupador, seja ele escravo. É de extrema importância nós entender esse ciclo, essa roda, que é isso que nos move, é isso que nos traz os resultados que nós temos hoje. Então, mas quando organiza também, aí para de gastar, né? Aí dá para ver que não precisa gastar tanto e tá tudo organizado, então não pode gastar. Então fica diferente, né? Sim, quando você começa a organizar os potes, você começa a dar o porquê eu vou gastar aquele dinheiro. Você já começou a Sim, organizar os potes? ainda não, mas eu organizei as contas. Então, nós precisamos dar esse passo, nós precisamos tirar um tempinho e fazer o exercício, porque senão nada muda. Então, assim, nós temos que dar um passo, nós temos que ir lá e fazer, entendeu? Mas a parte de organizar que você está fazendo já é um mover, já é alguma coisa que você está fazendo. Só Uhum, que você tem que continuar em movimento. Tem que continuar fazendo as tarefas, tem que continuar fazendo o exercício, porque aí o resultado ele vem mais rápido, sim, ok? ok. O que é o pós e o pré-fixado? Ontem eu dei uma pincelada no que é o pré e o pós-fixado. Hoje eu vou trazer aqui mais profundo para vocês, tá? Sobre o tema aí de pré e pós-fixado. Vamos lá. Tem título ou tem coisas que você vai comprar que ele não está escrito pós-fixado. Então você vai ter que fazer uma leitura do que é aquilo. Como é que eu faço essa leitura? Vamos lá. Primeiro eu vou falar do pré. Toda vez que você vê um pré-fixado, é porque ela tem uma taxa de juros já embutida antes. Você já sabe quanto que vai render esse título. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? Ó, você tá vendo esse daqui que eu vou circular aqui, ó lá, ó. Ele é o quê? Um pré, ó, pré, viu? Pré-fixado. Toda vez que for um pré-fixado, você vai reparar que ele sempre vai dar uma taxa, ó. Essa taxa ela já está fixa. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer, ó, que a rentabilidade do título ela vai ter uma rentabilidade anual, como nós podemos ver aqui, anual, de 11,74%. Essa é a taxa do título. Isso não vai mudar. Você vai levar o título até o final e ele vai ficar 11,74. Então, você pode às vezes encontrar um exemplo, um CDB 7%. Eu vou chamar esse CDB de 7% de quê? Pós-fixado ou pré-fixado? Eu vou chamar ele de pré-fixado. Por quê? Porque já foi dado essa taxa de juros, então eu já sei a taxa de juros antes de chegar no vencimento. Conseguimos compreender? Esse 11,74 ele é fixo, ele não é variável. Não varia, ele é fixo. Justamente por quê? Porque é um título pré. Toda vez que ele der um valor fixo, ele é pré-fixado. Tá, Ok? tá. Agora, vamos para um outro exemplo. Vamos lá. Próximo exemplo aqui. Esse daqui, ele já é pós-fixado. Tá? Ó, se você pegar aqui, ó, ele não te dá uma taxa fixa. Observaram? Esse título que eu acabei de circular, ele vai render a Selic. Olha aqui, ó. Ele vai render o quê? A Selic. Selic. Então, Anderson, se ele vai render a Selic, como é que eu sei, então, quanto que ele vai render?
Se aqui está dizendo, ó, rentabilidade anual, Selic. E aí, quanto que vai render então? Alguém sabe me responder quanto que vai render? 3,24%. Porque, ó, em cima ele deu já quanto que ia render anual, 11,74. Embaixo ele não deu. Embaixo ele só disse assim, ó, rentabilidade anual, Selic. E aí, quanto vai render? Qual que é o valor que eu vou ter de porcentagem no final de um ano? Alguém sabe me responder? 6 alguma coisa por cento, né? Não, 0,6. Porque, não ó, também. 6, Vamos lá. A 0, resposta de quanto esse título vai render está justamente quando nós olhamos na aula de ontem a taxa Selic. Lembram da taxa Selic? Nós fomos no Mas aí Banco vai Central, render a olhamos a taxa. taxa Selic mais esse daí, não é? Mas esse que está aqui nós desconsidera, porque é só o TR, é quase nada, 0,06 não dá nada. O que vale para nós analisar é justamente o que está aqui, ó, rentabilidade anual, Selic. Quem lembra da aula de ontem, quando nós falamos da taxa Selic? taxa Selic, CDI, PCA, Isso, a Selic eu quero. Cada um desses que você falou é um indicador. é a 4,50% a taxa Selic? Não, essa daí é o 10, IPCA. a Selic é 10,50, não é? Perfeito. Você Uhum. acabou de descobrir, então, quanto que vai pagar anual esse título. Ah, Hum. tá. E esse de baixo não conta? O Qual? 0,6, o 0,6 aqui não conta? Ele conta, só que nós não considera porque é só o TR. E é uma taxa que não dá, não muda nada isso daí. É muito Ah, pouco, entendeu? Então, 0,06 é bem dizer nada. a O que diferença, vale, o que a, vale para nós é justamente isso que eu acabei de colocar aqui, ó. a diferença, Selic. a diferença, então, de uma fixa para uma variável é é, é quase nada. Chega a Depende. um e pouco por cento. Então, aqui o que eu estou querendo explicar para vocês não é isso. É, Porque aqui eu só trouxe dois exemplos. O que eu estou é. querendo trazer para vocês é que vocês têm que saber analisar, quando vocês vão escolher um ativo, vocês têm que saber analisar o quê? Quanto que ele vai render anual? Porque todo título ele vai te dar rentabilidade anual. Ele não vai te dar rentabilidade mensal, ele vai te dar o anual. Então, quanto que eles estão te pagando para ter o seu dinheiro emprestado? Anual. Ele é pós-fixado ou pré-fixado? Se for pré-fixado, aí nós temos aqui, ó, uma taxa já pré-definida, 11,74. Anderson, eu vi um CDB e ele fala que é um CDB 100% do CDI. Se é um CDB 100% do CDI, esse título CDB, ele me deu uma taxa fixa, igual esse aqui em cima, ó, igual esse aqui? CDB 100% do CDI, me deu uma taxa fixa igual essa? Não. Ele não me deu uma rentabilidade, porque ele falou que vai render o CDI. Compreenderam? Agora, para mim achar, então, quanto que ele vai render anual, eu preciso achar o quê? A taxa do CDI. Nós aprendemos ontem aonde nós podemos ir lá e olhar o valor da taxa do CDI. Lembram ontem? Ontem nós vimos taxa Selic, ontem nós vimos taxa CDI. Então, se é um CDB 100% da taxa CDI, quanto que está a CDI? tá 10,40. Então, o investimento CDB que está gerando 100% do CDI, ele vai gerar quanto? 10,40. Muito bom. 10,40. Compreendemos, então, que é o pós e o pré-fixado?
Sim. Agora eu vou explicar uma outra agora, um outro que nós temos também. Olha esse daqui. Esse daqui, ele é, ó, rentabilidade anual, tá aqui, ó. Quer dizer, quanto que se eu investir aqui, quanto que ele vai me render anual? Quanto eu vou ter de retorno? Eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter uma taxa que é o equivalente ao IPCA mais 6,24. Entenderam? Esse investimento, ele vai me pagar o IPCA mais 6,24. Anderson, então, esse daí, ele está me dando uma taxa fixa. A Ele não está me inflação mais dando uma taxa 6. fixa? Porém, ele está me dando também que vai pagar um dos indicadores aqui, ó. Isso daqui é um indicador. Isso daqui é um indicador. E esse indicador IPCA, nós falamos ontem. Quanto que está custando o IPCA? 11,74%, é isso? Não. Esse 11,74 que você está vendo é o que esse título quer oferecer. Ele quer dar isso. Agora, o IPCA. Quanto que é o IPCA? 6,24? Quanto? 6,24? Não. Nós vimos ontem também. 4,5? 50? Isso, 4,50. E o que é IPCA, vocês lembram? A inflação. Perfeito. O que que esse título aqui, então, ele está fazendo? Ele está me dando aqui, ó, IPCA 4,50, então, certo? Isso. Mais 6,24. Se eu somar os dois, quanto que eu vou ter, então, de rentabilidade anual? Vai dar 10, quase 12. Quase 12, né? Ele vai Somando dar 11,74. 11,74. Ah, é, tá aqui em cima. É, não, mas ali é outro título, esse daí que está ali em cima. O que aconteceu aqui foi que ele meio que repetiu o que está pagando aqui, ó. Ah, tá. Só que nós temos uma diferença. Agora que está o pulo do gato. Nós chamamos sempre quando você tem um indicador junto com uma taxa fixa, aqui nós temos o que nós chamamos de híbrido, porque ele junta o pré-fixado com o pós-fixado. Só que qual é a diferença, Anderson, desse daqui que dá o IPCA mais 6,24? Qual a diferença para esse que está dando 11,74? Porque se eu somar o IPCA mais esse 6,24, vai dar a mesma coisa desses 11,74, concorda? Sim. Então, qual é a diferença no longo prazo, para um ano, né? Que os dois vai durar um ano. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é o seguinte. Aqui eu tenho a certeza que eu vou ganhar 11,74, independente do que aconteça no país. Ok? Agora, nesse daqui, ó, o IPCA, nós vimos ontem, não é a taxa da inflação? Sim. Aí vai mudar, né? Isso aí vai mudar, porque a inflação ela pode subir, ela pode cair. Então, dependendo do que acontece, vai ter essa mudança na sua rentabilidade. O 6 que está pagando aqui, deixa eu apagar aqui, ó. Esse 6 aqui que está pagando, ele não muda. Ele vai ficar os 12 meses, esse 6,24. O que que vai mudar? A Selic. A Selic ela pode alterar, mas aí no caso desse título aqui, ele não está atrelado à Selic. Então, mas isso aí vai mudar a inflação. Ele está atrelado à inflação, ó. IPCA é inflação. Então, se a inflação aumenta
o seu rendimento aumenta. Se a inflação cai, o seu investimento cai. Só que qual que é a diferença aqui? Lembra quando nós falamos na aula, acho que de ontem, que eu falei assim, se você não fizer nada, você já está perdendo dinheiro? Lembram disso? Lembro. Por causa da inflação. Por que que esse título, então, ele é bom? Porque ele já corrige a inflação. Automaticamente, o meu lucro vai ser sempre esse daqui, ó. 6,24. Entendeu? 6,24 é o meu rendimento que eu tenho durante um ano, descontando a inflação. Por isso que é muito bom isso daqui. Conseguimos compreender, então? Sim. Sim. Então, nós temos pré-fixado, pós-fixado e os títulos híbridos. Esse PCA é pós-fixado? O IPCA, ele é híbrido, Híbrido. porque ele junta o que é pós com o que é pré. Ele tem os dois, ó. Ele tem a taxa fixa de 6,24, porém ele tem também o pós aqui, ó, que é o IPCA. O IPCA, ele é um índice, então ele é pós. Selic é pós. CDI é pós. Então você vai encontrar investimentos que estão atrelados, que ele vai te pagar aquilo que paga um índice. Exemplo, o índice do IPCA, o índice da Selic, o índice do CDI. Então você tem que achar as taxas desses índices para você poder saber quanto que o seu rendimento vai gerar dentro daquele ano. Compreendemos? Compreendemos. Show de bola. O Selic, o CDB e o CDI é tudo pré-fixado? Tudo pós-fixado. Pós? Isso. O Selic, o CDB E o e o IPCA, CDI. que é a Selic. É Eles têm CDI, não é CDB, tá? a É CDI, CDI. CDI CDI, é a Selic. pós-fixado. A Selic também é pós-fixado ou pré? Selic também é pós. CDI é O que é, pós-fixado? ó, o que é pré-fixado, ele vai te dar um valor real. O que é um valor real? Exemplo, 7%, isso é um valor real. Aí é pré-fixado. Toda vez que você vê um nome de alguma coisa, é pós-fixado. Agora nós vamos criar a nossa blindagem financeira junto. Preparado para essa jornada? Para nós podermos agora aqui montar a nossa blindagem financeira, quanto você tem de custo mensal? Dá uma raciocinada e anota aí. Então, tem que somar aluguel, água, luz, telefone, convênio, tudo que tiver, soma tudo, ele vai dar um valor. Exemplo, deu lá 3 mil reais, 4 mil reais. Se ele deu 3 mil reais, para nós começar a nossa blindagem financeira, vai multiplicar por 3. Então, deu 3 mil reais. Multiplica por 3, vai dar quanto? 9 mil reais. Ok? Esses 9 mil reais, ele é a blindagem financeira. Você tem uma proteção de 3 meses. Anderson, onde eu coloco esses 9 mil reais? Aí nós temos títulos do governo para escolher. Nós temos o Tesouro Selic, que é o mais indicado para colocar a blindagem financeira. Nós temos também do governo o pré-fixado, que inclusive nós acabamos de olhar o nosso pré-fixado ali atrás. O pré-fixado ele está pagando 11,74, o pré-fixado. Nós temos o IPCA, que é o IPCA+. Nós temos também o Renda Mais.
que é para aposentadoria, muito melhor do que a previdência privada. Nós temos o Educa Mais, ok? Então, tudo isso é título Do do governo. Tesouro. Entendemos? Tá, mas Tranquilo? no meu caso, para mim fazer a blindagem do quê? Do meu gasto pessoal ou é da Pessoal, loja? Como faz? pessoal, Pessoal? Pessoal, pessoal. foi. A loja a gente usa outro sistema. Ah, tá. Da loja seria quantos meses? O ideal aí é um ano, né? Nossa, ficou difícil, hein? É, um ano é o mínimo, né? Para comércio, então, tem que ser bastante. Sim, o problema é que a maioria das empresas pequenas, vamos dizer assim, não tem caixa. Porque a blindagem é você poder se sustentar. Exemplo, você pegou uma pandemia, quantas empresas não fechou por não conseguir se sustentar? É Sandra, justamente porque ela não tem uma blindagem, ela tem uma má administração financeira. E aí muitas acabaram fechando. Sim. O que nós temos que entender no mundo financeiro, que as pessoas ainda não conseguiu entender, é que o mundo ele é cíclico e o mercado financeiro também é cíclico. Inclusive, um que eu admiro muito, que é o R. Burf, ele já dizia, eu já li vários livros dele, ele já dizia, e diz ainda até hoje, né? Quando tem pessoas chorando porque o mercado está triste e vendendo, está todo mundo vendendo, eu vou às compras, encher o carrinho. Por quê? Porque eu sei que o mercado é cíclico. Daqui 5 anos ou até 10 anos, o mercado ele vai voltar à alta e aí ele vai me dar altos retornos. Então, do mesmo jeito que aconteceu uma pandemia, 2008 aconteceu um caos financeiro imobiliário nos Estados Unidos. Então, assim, os caos eles vão acontecendo. O mercado ele é cíclico. E nós temos que o quê? Com inteligência financeira, justamente se proteger. Eu preciso ler esse Quando livro, nós hein? fala de uma, quando nós falamos aqui de uma blindagem financeira, não é buscando rentabilidade. Minha intenção na blindagem não é buscar altos retornos, ganhar dinheiro, ficar rico. Não. Às vezes é um perder o emprego. Perder o emprego e não vai ter o seguro-desemprego, a empresa também não vai pagar acordo. E aí? Como é que paga às vezes quem mora de aluguel, às vezes criança pequena? Como é que fica? Pedindo favor. Por quê? Porque não cuidou das finanças. Viveu hoje como não houvesse o amanhã. E esse é o grande problema da população. Ele vive o hoje, aquela crença de sempre que nós fala, achando que vai morrer amanhã. Em vez de morrer amanhã, perde o emprego. Entendeu? E aí vem aquela sensação de morte, né? Por quê? Porque vem um caos financeiro pela frente. Então, o que nós temos que fazer é cuidar com responsabilidade das nossas finanças. E todos nós temos capacidade, porque todos nós ganhamos dinheiro. Às vezes, o pouco para você é muito para outros. Se é muito para outros, é porque você precisa, às vezes, reajustar a sua vida aí do dia a dia, as suas economias. Então, nós temos para a blindagem financeira aqui o mais adequado, Tesouro Selic. Agora eu vou falar dos bancos. Nos bancos, nós temos o CDB pré-fixado, CDB indexado ao IPCA, nós temos os LCI e nós temos o LCA. Vamos entender isso daqui. CDB, Certificado de Depósito Bancário. Quando ele é pré-fixado, ele já tem o quê? Pré-fixado. Já tem a taxa que vai render. Isso aí. Só que nós temos CDB também, que é pós-fixado. O que quer dizer o pós-fixado?
junto com a inflação, não dá para saber. Isso aí. Ele é indexado a um índice. No caso, ele pode ser o IPCA, mas ele também pode ser indexado ao CDI. Ah, O tá. CDI é quanto? CDI 10,40. Se tiver 100%, tá? Aqui, ó, esse 100% é o que nós temos que observar quando fala de CDB. Porque pode, bancões principalmente, para quem gosta de banco físico, bancões não paga 100% do CDI. Eu já falei para você usar uma só. Geralmente paga 70, 80, 90, mas não paga 100. Entendeu? Se não paga 100%, 100% é o todo, né? Então, se o todo é 100%, a taxa CDI está 10,40. 100% dá 10,40. Só que se paga menos do que 100%, quer dizer que minha rentabilidade não vai ser 10,40, vai ser menos, porque não está pagando 100%. Compreendeu? Exemplo, CDB pagando 70% do CDI. Tá pagando 10,40 esse CDB? Não. Não, porque ele só está pagando 70%. Então, 70% de 10,40. Tem que fazer a conta, você chega no resultado. Compreendeu? Anderson, o que é o LCI e o LCA? LCI e LCA são letras de créditos imobiliário, que é o LCI, e o LCA. Agora, desses aqui que nós vimos, qual que é o melhor para mim colocar minha blindagem financeira? Tesouro Selic. No banco, Tesouro no banco? Selic. E também nós temos que dividir, tá? Tesouro Selic, nós vamos pôr uma parte, e a outra parte vai ficar no CDB, 100% do CDI. Anderson, por que os dois é melhor para blindagem financeira? Porque os dois têm liquidez diária. E vocês agora aprenderam o que é liquidez, lembra? Liquidez, eu posso ter esse dinheiro de imediato. Anderson, mas e o tesouro pré-fixado, IPCA, Renda Mais, Educa Mais? Esses aí eu não posso resgatar de imediato. Eu até posso, só que se eu fizer isso, eu posso perder dinheiro. Porque eu vou vender o título a preço de mercado e pode estar aí caindo o preço dele, então eu posso vender perdendo dinheiro. Ok? E os LCI e os LCA? Esse você vai ter que levar até o fim. No mínimo 9 meses, como nós já tínhamos visto, né? Ele tem uma carência aí de 9 meses. Então, quer dizer, o dinheiro fica preso por 9 meses. E quando nós fazemos uma blindagem financeira, o meu dinheiro não pode ficar preso por 9 meses. Ele tem que ter liquidez diária. Compreenderam? Conclusão, vendo tudo isso, ainda é mais rentável você aplicar em imóvel, porque os imóveis, eles sempre vão ser fixos e eles sempre vão valorizar. Não existe, então, nenhuma, pelo que eu estou vendo, não existe nenhuma aplicação que supere o valor de um imóvel. Ah, não, aí tem muitas. Tem muitas. É que aqui nós só estamos falando de renda fixa. Renda fixa eu não estou buscando rentabilidade. Nós estamos tentando se proteger da inflação. Inclusive, com 300 mil reais, eu tenho mais de 2 mil reais aí de lucro todo mês sem ter dor de cabeça. Entendi. É um aluguel sem ter dor de cabeça com inquilino, sem ter que ficar pintando casa, pintando, reformando. É verdade. E aí eu tenho um curso que fala só sobre fundos imobiliários. Que aí eu ensino a investir no fundo imobiliário, escolher o fundo imobiliário, diversificar ali dentro dos fundos imobiliários. Aí o fundo imobiliário, ele é bom para quê? Para trazer rentabilidade mensal.
você todo mês tem um dinheirinho caindo na conta. Era disso que eu queria falar. Uhum. Aí nós temos Por o isso que eu fundo entrei no ramo imobiliário. imobiliário. Fundo imobiliário é fantástico. Os dividendos são isentos de imposto de renda. E Uhum. com o tempo, aquilo que você está comprando, ele vai valorizar também. E você não tem a dor de cabeça de um imóvel físico, e você também não tem encheção de saco de ninguém, e você tem a liquidez. Porque quando você tem um imóvel e você vende esse imóvel, você tem que correr atrás de papelada disso, daquilo, fora o tempo que demora para vender o imóvel, né? Uhum. Quando você tem um fundo imobiliário, você E o governo, resgata esse dinheiro muito mais rápido. e o governo ainda leva 30% dessa venda, né? 27, não sei quanto por cento, né? Dependendo do valor. No físico, Sim. nos fundos imobiliários, a alíquota é diferente. Não, estou falando na venda do imóvel, né? Porque na venda do. Na venda física, sim, mas na venda do fundo imobiliário, a alíquota do IR é menor. É, Se porque paga na, menos imposto também. Esse é outro benefício. porque na venda do imóvel, você paga ITBI, você paga Intervivos, você paga Receita Federal, você paga custas cartorárias. Se você somar, Não. mais de 30%. No fundo imobiliário você não paga tudo isso, você não paga nada disso. Então compensa mais hoje, entendeu? Ter um fundo imobiliário do que ter um imóvel próprio. A não Sim, ser que você vai investir em imóvel próprio para, tipo assim, o cara tá vendendo desesperado. Aí você compra aquele imóvel, dá uma reformada e vende e ganha 3 vezes aquele valor. Aí sim, sim, também é um investimento, não deixa de ser. Agora, se for para comprar para alugar, se for para comprar para poder vender com bastante tempo depois, aí prefere-se comprar um fundo imobiliário. O sim. retorno é muito melhor. Mas vamos Tá. entender aqui agora as comparações para nós colocarmos o nosso fundo, onde nós vamos deixar nossa blindagem financeira. Uma pessoa que deixa a blindagem financeira hoje na poupança, será que ela está fazendo um bom negócio? Não, Se ela deixar na poupança? não. Não. Ó, na poupança ela tem liquidez imediata. Pode pegar o dinheiro a qualquer momento. Porém, ele só rende daqui cada 30 dias. Você não tem liquidez diária, você só tem liquidez de cada 30 dias. Anderson, mas e a liquidez? Quanto paga? Remunera quanto? Rende 6% ao ano. Pouco. É seguro? Sim, tem garantia do FGC. Então é seguro também. E não tem o IR. Você não paga o imposto em cima do lucro. Ok? Vamos lá. Tesouro Selic. Tesouro Selic tem liquidez diária. Tesouro Selic ele vai ter uma liquidez diária, igual a poupança. Você pode resgatar ali de imediato, quando precisar. E ele rende todo dia. Isso significa que ele tem liquidez diária. Olha que maravilha. E ele rende quanto? Rende a taxa Selic. Quanto está a taxa Selic hoje? 10,50. Está pagando mais do que a poupança. Ele é seguro? Ele tem a garantia do Tesouro, que é o Tesouro Nacional. Você só não tem seu dinheiro se o país quebrar, não é seguro isso? E ele tem o IR, tá? Sobre o rendimento. Então você paga o IR, a alíquota do IR, ela é regressiva, então ela vai caindo conforme mais tempo o seu investimento vai ficando lá. Começa com 22,5% e chega ali na mínima de 15% de IR. E o CDB? CDB, ele está verificar a liquidez. Por que verificar a liquidez do CDB? Porque você pode ter liquidez, aquele CDB que deixa 1 ano preso,
CDB para 2 anos e tem o CDB liquidez diária. Então, você tem que olhar na hora de contratar o CDB, qual que é a liquidez desse CDB. Se ele é liquidez diária, se ele vai ficar preso por 1 ano, se o meu dinheiro vai ficar preso por 2 anos. Quanto mais tempo o dinheiro preso, mais eu tenho que receber. Justo, não é verdade? Agora, o que eu tenho que reparar? Deixar o meu dinheiro preso 1 ano lá, para ganhar, às vezes, 104% do CDI, não compensa. É melhor deixar o meu dinheiro livre no Tesouro Selic. Não compensa deixar o meu dinheiro preso por 1 ano para ganhar menos do que o Tesouro Selic. Entendeu? Então é conta, tem que fazer conta. E o CDB? Rende todo dia. Então ele é bom para poder fazer a reserva de emergência, porque ele rende todo dia. Ele rende o indexado ao CDI, como nós falamos, 10,40. Só que tem que ver quantos por cento está pagando esse CDI aí. Quanto que ele está pagando. Pode ser que está pagando 70% do CDI, pode ser que ele está pagando 120% do CDI, 130%. Então tem que analisar quanto que a instituição financeira está pagando aí naquele CDB. Ele é seguro? Sim, ele é igual a poupança. Tem garantia do FGC. E ele também tem o IR sobre o rendimento. Então, paga-se ali também o imposto de renda igual ao Tesouro Selic. Se for fazer as contas, mesmo descontando o imposto de renda do Tesouro Selic e do CDB, ele rende ainda mais do que a poupança, mesmo descontando a alíquota do IR. Então, poupança não dá. Não dá. Tá perdendo dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro, deixar dinheiro em poupança, tá perdendo dinheiro. Não pode mais deixar dinheiro na poupança depois do curso Rota Financeira. Não dá mais para cometer esse erro. Agora nós temos que entender uma coisa da blindagem financeira. Você tem que dividir o dinheiro entre o Tesouro Selic e o CDB. Por quê? Porque o Tesouro Selic, depois de R$ 10.000, nós pagamos, tá? O que nós chamamos de custódia. Então, para não pagar a custódia, que hoje está em 0,20%, 0,20 não, 0,20, né? 0,20. Então, para mim não pagar, eu deixo 9.000, ele vai rendendo até chegar nos 10.000, eu tiro 1.000, deixo 9 de novo. Entendeu? Agora, se você já tem mais de R$ 30.000, R$ 40.000, e você quer colocar em um lugar seguro, 30, R$ 40.000, aí você tem o Tesouro Selic. Você vai pagar a custódia, mas mesmo assim compensa, porque a taxa Selic está alta, então vale a pena. Agora, se você quer aumentar o seu patrimônio, aí nós precisamos ir para a renda variável. Se você, então, quer aumentar aí, né, patrimônio, você busca rentabilidade, você quer ganhar mais, aí nós precisamos aumentar essa rentabilidade na renda variável, tá? Na renda variável, para quem está iniciando, eu aconselho a experimentar e começar por onde? Por onde, Anderson? Eu começo para dar o primeiro passo, para sentir. Começa pelo ETF, tá? Do BOVA11. Anderson, o que é esse ETF do BOVA11? O BOVA11, ele replica o índice do Bovespa, que é onde está a B3, que tem mais de 400 empresas. Então, quando você compra um BOVA11, tá? Vamos olhar aqui, ó, o BOVA11 hoje, para você dar uma olhadinha. Ó, o valor de uma cota do BOVA11. Se você for comprar BOVA11 hoje, tá tá R$ 132,89. Esse é o valor da cota do BOVA11 hoje. Aqui nós conseguimos ver, ó, a valorização do ativo. No dia 14 de junho,
14 de junho de 2024, o BOVA11 estava custando R$ 116,92. Anderson, o que isso significa? Significa que quem comprou, um exemplo, uma cota, comprou uma só, pagou R$ 116,22. Aí ele ficou com esse ativo lá na carteirinha, deixou ele lá. Hoje, ele valorizou e está custando R$ 132,89. Deu uma valorização aí de quase R$ 15 em cima de uma que você comprou em 6 meses. Entendeu? Isso quer dizer que ele teve uma valorização de 6,82% em um curto período de tempo. 2 meses nós estamos falando aí. Junho, julho, agosto. Entramos em setembro, 3 meses, uma valorização aí, e você está experimentando a renda variável. Isso daqui é o que você busca rentabilidade. Só que isso daqui é só um comecinho, tá? Só para você sentir. Só que olha aqui um outro cenário, porque nem tudo é flores. Nós temos que saber os dois cenários, tá? Então, isso aqui é só para experimentar. Mas olha um exemplo aqui, ó. Uma pessoa que comprou dia 9 de abril, ele pagou, se ele comprou dia 9 de abril, ele pagou o valor de R$ 125,91 em abril. Quando foi dia 18 de abril, já estava R$ 120, já está perdendo aí, ó. Já está perdendo R$ 5. Aí ele continuou com o ativo voltou lá nos R$ 125 de novo. Recuperou, manteve o valor. Aí ele continuou com o ativo, olha o ativo caindo, caiu. Quando chegou em junho, 14 de junho, o valor estava em R$ 116. Ele estava perdendo R$ 9. Só que só perde quem vende. O que isso significa? Só perde quem vende. Significa que se ele pagou 25 e vendeu agora aqui, porque ele ficou com medo, desesperado, não sabia o que fazer, ele perdeu R$ 9. Aí ele vendeu, perdeu R$ 9. Olha o que aconteceu na sequência, ó. Subiu. Subiu e hoje está dando lucro para quem comprou a R$ 25. Está dando um lucro de R$ 7 por ação. Se a pessoa comprou 100 ação, R$ 790, no exemplo, seria de lucro. Então aqui nós começamos a experimentar, nós começamos aí a se aventurar na renda variável. E isso daqui é um ETF, tá? Vamos lá. Anderson, mas e as vantagens de investir em um ETF? De um Ibovespa, um exemplo, né? Em vez de escolher uma ação. Porque nós temos uma ação. Você pode ir lá escolher um exemplo, uma Petrobras, uma Vale, uma CIA, uma Vamos. Você pode escolher a ação em si. Mas você tem experiência? Você sabe fazer a análise para poder estar escolhendo a ação? Porque se você não sabe, você pode tomar prejuízos gigantescos. Então, primeiro precisa estudar. Por isso, para estudar, eu tenho um curso de análise de empresas de ações. Então, eu pego na mão e você vai sair escolhendo as suas próprias ações. Setores das ações, você vai saber escolher sobre o ROI, se você quer dividendo. Então, você vai saber escolher a ação de acordo com o seu perfil e, logicamente, de acordo com o seu sonho. Eu sempre uso muito a questão do sonho. Nós sempre temos que atrelar, tá? O que nós estamos colocando no nosso dinheiro com o nosso objetivo, que é o sonho. Então, além de saber escolher aí essa ação, você também vai realizar os seus sonhos. Esse é o grande objetivo que nós temos, realizar sonhos. Maravilha. Então, qual é as vantagens para quem não tem conhecimento nenhum e quer dar o primeiro passo aí para poder colocar o dinheiro em renda variável? É seguro?
tem mais segurança, não do que a renda fixa, mas tem mais segurança do que você comprar, às vezes, uma ação por conta própria, né? Então, aqui é um pouquinho mais seguro. Investir com menos dinheiro também é uma opção. Você coloca menos dinheiro, com R$ 135, você está comprando aí um monte de ações. Dentro do Ibovespa, né, que é o BOVA11, nós temos mais de 400 ações. E com R$ 135, que é o valor que está hoje, você estaria comprando 400 empresas com menos dinheiro, entendeu? Então, você fica com uma diversificação. Você diversifica. E essa diversificação te traz um pouquinho mais de segurança. É menos, tá? Menos sobe e desce, como nós vimos ali. A ação sobe e desce, que é a volatilidade, o sobe e desce é a volatilidade. O sobe e desce de uma ação, ela pode chegar a ser muito grande em um dia. Dentro de uma semana pode variar muito esse sobe e desce de uma ação. Dentro do Ibov, você tem menos oscilação. Entendeu? O coração fica um pouquinho mais tranquilo, não vai ter um ataque cardíaco quando sobe e desce, você vê o dinheiro perdendo. Pensa, você ter 50 mil e você vê desvalorizar aí 10% esses 50 mil. Então, o sobe e desce ele é menor e assim você tem um pouquinho mais aí de confiança para poder começar a sentir e experimentar esse mercado. Anderson, e as desvantagens? Quais são as desvantagens de eu comprar um BOVA11? As desvantagens rentabilidade é média, né? Não tem uma rentabilidade muito boa, ok? Rentabilidade é média. Quando você escolhe as ações concurso que eu tenho de renda variável, aí você pode buscar uma rentabilidade muito grande, muito maior, tá? E assim você alavanca o seu, né, o seu investimento, ganhando muito mais dinheiro. Lógico que sempre com segurança, diversificando o patrimônio, por quê? Porque nós não podemos colocar todos os ovos em um cesto só. Nós temos que sempre estar diversificando. Outra coisa da desvantagem é a taxa de administração. Ele tem uma taxa de administração de 0,10 ao ano. O que isso significa? Que todo ano você vai pagar uma taxa aí de 0,10, né? Por ter na carteira o BOVA11. Isso é uma desvantagem. Outra desvantagem, ele não tem a isenção do IR abaixo de 20 mil. Você vai pagar 15% sobre o lucro. Isso é ruim demais. Porque, ó, o que isso quer dizer? Exemplo, comprei Vale hoje a R$ 53. Aí vamos supor que eu comprei 30 mil de Vale, R$ 30.000 de Vale. Eu pego esses 30 mil, ele valorizou e está valendo 40 mil. Eu vendo Vale, aí eu vou pagar o IR, 15%. Só que eu só pago os 15% em cima do lucro. Por quê? Porque eu vendi mais de 20 mil, eu vendi 40 mil de Vale. Anderson, mas e se você não vender mais de 40 mil de Vale? Eu vendi 19 mil de Vale. Eu sou isento do IR. O lucro que eu obtive, eu não pago imposto. Entendeu? Agora, se eu vendi 10 mil e 5 mil foi lucro de BOVA11, eu vou pagar 15%. Essa é a diferença, tá? Quando você compra ação, você tem isenção do IR até 20 mil. Quando você compra o BOVA, vai pagar os 15% e não tem jeito. Ok? E aqui eu não estou falando de declaração, nós estamos falando de recolher o imposto, tá? Porque ainda paga mais na declaração, além de recolher o imposto? Não, porque já foi recolhido, você já pagou, né? Tá. Só que a declaração ela tem que ser feita. É que tem pessoas que confundem declaração com imposto, né? Então Uhum. não pode fazer essa confusão.
Aqui é só o imposto em cima do lucro que tem que ser pago. Eu queria falar algo para vocês. Tudo que nós estamos aprendendo aqui, amanhã nós vamos dar um pouquinho mais de intensidade nessa questão aí da renda variável, porém o mundo dos investimentos, ele é muito amplo. E quando nós começa a estudar, começa a buscar o conhecimento, nós começa a melhorar na nossa rentabilidade. Por quê? O foco é economizar e investir com sabedoria. Então, por isso que eu tenho curso de fundos imobiliários, que nós fala somente sobre isso. Tem curso de renda variável, que aí nós fala só sobre renda variável. E eu tenho uma mentoria também de investimento, aonde eu dou a mão para a pessoa e a gente pega desde a parte ali da organização para poder fazer um plano para que ela possa separar e começar a investir. E aí nós vamos caminhando junto, fazendo a blindagem financeira, fazendo a parte ali, né, da onde alocar o valor, fazendo a diversificação e aprendendo também sobre todo o cenário econômico para poder investir com segurança, porque tem muitas pessoas que não investem porque tem medo. Sim. Medo de perder todo o dinheiro, os medos dos riscos, medo do que as pessoas falam. Então, a mentoria ela também ajuda nisso, nesse processo, para a gente poder avançar com segurança, ok? E agora eu gostaria de tirar a dúvida de vocês. Quem está assistindo, mande a dúvida lá no WhatsApp. As aulas vão ficar disponíveis até domingo, então corre para assistir, são muito conteúdo. Amanhã tem a última aula imperdível. Você falou que o ideal de aplicação seria em CDB e na taxa Selic, certo? Perfeito. Só que agora você já mudou tudo no final do curso. Depende. O que seria um mudou tudo para você? Solta aí. Tá. Se até então eu tinha aprendido que a melhor aplicação seria CDB e Selic, aí agora aqui você já inverteu tudo, porque você já falou assim, ó. O CDB, certificado de depósito bancário, não. Criando a blindagem, tá? Criando a blindagem. Aí, título do Tesouro. Aí, o título do Tesouro, eu tenho o Tesouro Selic, eu tenho o pré-fixado, eu tenho IPCA e a renda mais e a renda Educar. Daí, você nos explicou que o mais seguro seria do governo. Seria o do governo. Porém, o que rende mais são os bancos, tá? No pré-fixado e no IPCA. Aonde nós vamos colocar a nossa reserva, a Será que nossa a dúvida... blindagem financeira? A Então, mas blindagem financeira tem dois títulos para mim colocar. São dois. hum, CDB, hum, 100% da taxa do CDI. hum, Esse é um. CDB, com hum, liquidez diária, tá? Tem que sempre entendi. ser liquidez diária. E o outro, qual que é o segundo? O segundo é justamente o Tesouro Selic. Entendi. Porque os outros, eu não tenho, os outros nomes que você falou, eu não tenho liquidez diária. E para mim colocar minha blindagem financeira, tem que ter liquidez diária. Hum, tá. E esse valor de liquidez diária, eu posso investir desde 5 mil até infinito? Até R$ 10, R$ 20, R$ 30. Hum, Quanto tiver para colocar, você pode colocar. Menos no Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem um valor de cota. Hoje, se eu não me engano, a cota está 155, 151 a cota do Tesouro Selic. Então, para você colocar dinheiro, um exemplo, no Tesouro Selic, você vai ter que comprar múltiplos de cota. certo. Então, eu posso comprar uma cota no valor de 151, como eu posso Isso, comprar 100 cotas no valor de 151, que corresponderia, digamos, a 15 mil reais, vai, falando no modo grosso. Isso? isso, perfeito.
Isso. Tá, tô começando a Aí, clarear. como, ó, você falou deu 15 mil, não foi? Sim, mais ou menos, joguei por alto. Não, 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 só para você entender o que eu vou explicar agora. Tá. Passou de 10 mil? Hum. O valor que você falou passou de 10 mil, não passou? Você fala 10 Então, mil quanto? 10 mil reais. não, um exemplo que você deu aí, vai, você comprou 15 mil. Tá. Passou de 10 mil, não passou? Só que nós estamos falando em valor de cota e não em valor de montante. A gente Eu tô jogou. falando do montante. Você comprou 15 mil de cotas, não foi? Ó, uma cota 155. Aí você falou assim: ah, eu comprei tanto X de cota e deu 15 mil reais. Tá, isso. Esses 15 mil não passou dos 10 mil? Sim. Isso significa que esse Tesouro Selic que você tem 15 mil, ele vai ter uma taxa que é taxa de custódia de 0,10 anual. Mas Entendi. tudo bem, não tem problema. Mesmo assim, ele ainda está mais valorizado do que os outros. Tá, Não é ruim. entendi. Então, eu pago taxa de custódia e pago imposto sobre esse valor, Sobre o valor do lucro. do lucro, não sobre os 15 mil. Era o lucro, eu vou pagar imposto de renda sobre o lucro dos 15 mil reais. Não é dos 15, é do lucro. Do lucro dos Você 15 mil. comprou 15 mil reais, agora você está com 20 mil reais, Ah, você vai pagar o imposto em cima dos 5 mil reais. entendi. Tá. Não é em Entendi. cima dos 15. Entendi. Ok, era essa a minha dúvida. Lembrando, o ETF que nós falamos aqui do BOVA11 não pode ser colocado blindagem financeira, porque ali já é renda variável. Ali eu já estou buscando rentabilidade de uma forma sem muito conhecimento. Vamos se Entendi. dizer um pouquinho mais seguro, porque na verdade seguro é conhecimento, né? Estudar, buscar conhecimento e aí você comprar ações verdadeiramente. Ou comprar fundos imobiliários verdadeiramente. Esse é o melhor cenário. Mas para quem quer dar o primeiro passo para sentir, experimentar, não pode ser usado dinheiro que é usado dinheiro de blindagem financeira. Tem que ser um Sim. dinheiro que você, tipo assim, não, é para bastante tempo. Porque, ó, se você pega aqui, ó, mostrar aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, 5 anos, Hum, os últimos 5 anos, o preço do BOVA 11, ó como ele valorizou. Em 2019, lá em 2019, ele estava custando R$ 100. 2019. Então, pensa comigo. Uma pessoa que vai, nossa, eu vou colocar um dinheiro. Ela comprou a R$ 119, quer dizer, ela comprou a R$ 100 hum. uma cota. Hoje, depois de 5 anos, sem ela mexer nesse dinheiro, por isso que não pode ser blindagem financeira. Tem que ser um dinheiro que ela vai colocar lá e deixa lá, que vai valorizar. Hoje, chegamos a R$ 132. Quer dizer, valorizou R$ 32. Essa foi a valorização. Em 5 anos. Só que, se é um dinheiro que ela, nossa, eu vou colocar aqui para ver se eu preciso. Aí ela comprou por R$ 100, certo? Ah, Ó, não passou muito tempo, quando chegou aqui, ó, 2020, caiu para R$ 70. Se ela vender, ela vendeu perdendo R$ 30. então, Entendeu? mas eu não sei se eu estou errada. Tá? Veja se você vai conseguir entender o meu raciocínio. Se há 5 anos atrás eu paguei R$ 100, o lucro sobre esses 100 foi R$ 32, eu vou ter que dividir esses R$ 32 por 5 anos, para saber o quanto eu tive de lucro aí, não é isso? Sim, para poder saber qual foi a rentabilidade Isso. anual. Não foi muito, Não. não foi uma boa rentabilidade. Deu uma rentabilidade, se eu não me engano, de 34% nos Não. últimos 5 anos. Tá, mas aí você divide a porcentagem por ano, Deixa não eu vai dar pegar quase aqui. nada.
vai dar quase o valor da poupança. Não, aqui é para, por isso que eu estou falando, aqui não, Tá entendeu? Tá entendendo? aqui é para a pessoa ela começar a entender desse mundo de renda variável. Uhum. Se nós pegarmos aqui os 34% dividido por 5, deu uma rentabilidade de 6,8. Uhum. 6,8 no ano. Entendi. Não é Beth, muito. uma coisa aí, Beth. Não é Oi? muito, mas Coisa aí. por isso que nós temos que o quê? Avançar em conhecimento. A minha carteira, dentro desse ano, já valorizou 25%. Vai Nós ensinar para estamos gente como com valoriza? 9 meses, né? Com 9 meses já valorizou aí Nasceu. 25%. Nasceu? Nasceu. Hã? 9 meses 9 meses nasceu. nasceu, ué. Nasceu, tá vendo? E é Então tá. renda Então, variável. tá, Então mas tá. aí quanto tempo que a gente tem para juntar essa blindagem aqui? Tem que juntar dentro de quanto tempo? O tempo vai dar meta e o objetivo. Tá, mas aí se eu ganho, se eu tá tudo dividido ali, fica difícil para tirar. Se eu ganho pouco, Né? Você tira antes. Se ganha pouco, gasta menos. tá, tem que cortar. Não é cortar, é organizar. O primeiro passo, a palavra-chave, organização. Segunda palavra-chave, pega essa, prioridade. Ah, O que falta para muitas pessoas são prioridade. Gasta dinheiro à toa com muitas coisas que não sabe nem o porquê está gastando e fala que é prioridade. Mas às vezes, no fundo, não era uma prioridade. Ela fala que era uma prioridade para dar uma desculpa para ela mesma. Por quê? Por que essa desculpa? Justamente porque o nosso cérebro vai ficar culpado se nós assumimos que nós erramos. mas Então, geralmente leva quanto tempo? para montar a blindagem, É. então, aí já seria pessoal de cada um. Porque primeiro tem que organizar os potes. Quando a gente organiza o pote, a gente coloca uma meta de pelo menos 10% a gente tem que tirar. Hum, Quando a gente tira 10%, depende de quanto a pessoa ganha. Se a hum, pessoa ganha R$ 2.000, ela está tirando R$ 200. hum. Só que se ela ganha R$ 2.000, concorda que ela não pode ter um custo de vida de R$ 3.000? Não pode. Ela vai ter um custo de vida menor se ela ganha Tem 2.000. que Então a sim. blindagem financeira dela vai ser o quê? Menor. Não vai ser aqueles 9 que nós falamos. Vai ser menor. Ah, tá. Entendeu? Então, Agora nós. depende da pessoa, vai 2 meses, tem meses para conseguir, depende da pessoa, vai mais de ano, então depende da pessoa. Isso aí. Tá, Depende da pessoa. O que nós tá bom. temos que ter sempre quando nós falamos de investimento? Constância. Nós precisamos, e nós falamos nas aulas passadas, sobre constância. É dar prioridade. Se nós Aí não darmos constância, fala. vai ter que arrumar mais 2 empregos. Esse é um segundo passo. Porque senão, como que vai fazer a blindagem? Não Vamos é dormir. só para. Não, mas nós não estamos falando de blindagem para arrumar um segundo, dois empregos, um exemplo. Nós já Para fazer estamos a blindagem falando não para vai. ficar milionário. Ah, Aí já tá. muda a chave para ficar milionário. Qual que é o problema? Ó, pega outra chave. Pega Hum, uma pessoa normal, um exemplo, ó. A pessoa normal, um exemplo, ela trabalha, vamos supor, das 8 às 5 e ganha o dinheiro dela, correto? O salário, ela hum. trabalha numa empresa, aí ganha o salário dela. Nós sabemos que brasileiro é trabalhador, não é? Sim. Aí o que que essa pessoa faz? Ela trabalha das 8 às 5, ganha o salário dela, não vamos falar de valor, mas ela ganha o salário dela. Aí ela agora ela pega o carro dela lá para 7 da noite e vai fazer um bico ainda, vai fazer uns Uber. Ó,
Pega essa chave. Fez uns Uber. Ganhou mais uma grana, não ganhou? Ganhou. Beleza. Só que o dinheiro do Uber que ela tá ganhando, eu te pergunto, ela tá ganhando para quê? Paga a conta. Aí Entendeu? depende, né? Aí depende da Não, pessoa, né? não, É, mas a maioria é para isso. A maioria é para isso. A pessoa ela faz renda extra porque ela gasta tanto que a renda normal que ela já ganha não supre as necessidades dela. Então ela faz mais renda extra para gastar mais ainda. E aí cai um exemplo lá, umas férias. O que que ela faz? Gasta as férias. Também. O que que então está faltando? Prioridade. Sim. Priorizar aquilo que é importante para você. E não vem com aquele papo furado de que era importante. Porque se a gente for fazer aqui uma análise psicológica, nós vamos identificar várias fugas emocionais que nós estamos tendo e gastando dinheiro à torta à direita por causa do nosso emocional. Então, nós primeiro temos que trabalhar o nosso emocional para poder aí sim começar a economizar, e aí sim começar a investir, e aí sim ser o futuro milionário. Ser milionário é possível. As pessoas que não acreditam é crença. É crença. É possível. Leva tempo? Leva um tempo. Mas quanto mais empenho, mais rápido chega. E assim, então, nós terminamos mais uma aula. Fiquem com Deus e até amanhã, na nossa última aula, que será extraordinário. Vamos trazer uma planilha para poder planejar, fazer comparações. Vai ser sensacional. Te espero você, então, na próxima aula. Até mais!